Oi pessoal, espero que vocês estejam bem, que tenham gostado aí do último conteúdo referente ao contato visual. Hoje a gente vai falar de um outro aspecto que influencia na comunicação e no atendimento, que é a entonação, que é tão importante quanto, né, é um outro ponto central aí da nossa comunicação e que talvez tenha ficado bastante prejudicado tenha ficado bastante prejudicada com o uso da máscara, né? Por dois motivos. O primeiro é o óbvio, né? Agora a gente tem um obstáculo, então a voz fica mais abafada. E o segundo é por conta da leitura labial, que a gente não consegue fazer mais. A leitura labial é um recurso que a gente usa quando a gente não consegue entender muito bem. Então, por exemplo, tem muito ruído no ambiente ou a pessoa está falando muito baixo, a gente intuitivamente faz o uso da leitura labial para ajudar no entendimento e ajuda bastante, a gente compreende mais coisas quando a gente quando faz a leitura labial e agora a gente não tem mais isso. Então a gente precisa prestar muita atenção, né, para a nossa entonação, para a pronúncia das nossas palavras, para que o nosso atendimento seja fluido, para que ele seja acolhedor, para que ele seja um bom atendimento. Se você for procurar no dicionário, qual que é a definição de entonação, né? A definição é variação da altura e duração de como o som é emitido. Se você procurar no seu dicionário, você vai achar alguma coisa, alguma definição parecida com essa ou essa própria, que foi a que eu procurei para trazer aqui para vocês. O que está por trás disso, né? O que está embutido nessa definição? Que a entonação vai muito além do significado da palavra em si, né? Ela vai trazer a emoção para a tua fala, ou seja, ela vai imprimir atenção, ela vai imprimir carinho, ela vai imprimir raiva, é o que vai dar vida à palavra, é justamente a entonação que a gente usa. E aqui vale o bom e velho exemplo do bom dia, que a gente fez juntos e vou fazer aqui de novo com vocês. Eu vou falar duas vezes bom dia. Então, o primeiro bom dia, o segundo bom dia. Qual bom dia foi mais sincero, né? Qual bom dia foi mais gostoso de ouvir? Certamente o segundo, né? Porque no primeiro foi como se tivesse lido as palavras aí, sem praticamente entonação, uma entonação mais para dentro, né? Mas onde eu desejei realmente bom dia foi na segunda vez que eu pronunciei. Então a entonação, ela empresta, né? Essa vida que a gente dá efetivamente para as nossas palavras. Portanto, para você que trabalha com atendimento, ela é uma ferramenta fundamental, ela é uma ferramenta que você deve prestar atenção sim e deve treinar alguns aspectos que porventura você acredita que que precisa praticar um pouquinho melhor. A gente vai falar hoje de 5 dicas, 5 aspectos, né, para a gente efetivamente prestar atenção. O primeiro deles, qual que é? É o ritmo, né? Quando você fala assim tudo muito rápido, como eu tô falando aqui agora, às vezes não dá nem para entender o que a pessoa falou, porque quando a gente acelera muito a fala, a gente perde a pronúncia, né? O lábio não consegue acompanhar essa velocidade, as palavras saem assim meio tumultuadas. Portanto, é importante que nesse momento, em especial quando a gente está usando a máscara, a gente fale um pouco mais devagar. Não precisa desacelerar totalmente, como eu estou fazendo agora, porque não fica da mesma maneira, não vai ficar legal, mas é importante que você não acelere, né? Vai ser difícil te entender. Um outro ponto interessante para você prestar atenção, quando você quer dar ênfase em alguma palavra ou em algum aspecto, você faz uma pausa ou fala mais devagar justamente essa palavra que eu quero, que você quer que a pessoa preste atenção. É um recurso, né, de entonação que faz com que a gente preste atenção. Então, interessante você praticar com algumas pessoas próximas ou até isso durante o seu dia a dia e perceber como que você pode tirar mais proveito
da ênfase, né, e da pausa aí na sua fala. Uma outra dica é a articulação das palavras, né? A pronúncia. Então, conforme a gente articula melhor as palavras, elas ficam mais compreensíveis. Isso é super importante e a máscara atrapalha, porque muitas vezes ela pega no nosso lábio, né? Na hora que a gente está falando. Então, ela prejudica a pronúncia. Então é importante que você não apenas pratique a pronúncia, mas como também pegue uma máscara de um tamanho razoável que ela esbarre mesmo, te dê a proteção, mas não fique esbarrando tanto no seu lábio, tá ok? Terceira dica, a gente repara só, que subiu o tom de voz, porque a máscara abafa um pouquinho, então a gente fala um pouquinho mais baixo, né? O som sai um pouquinho mais baixo, não é que a gente fala um pouquinho mais baixo, o som sai um pouquinho mais baixo. E aí a gente precisa elevar o tom, mas não pode gritar. E isso é uma prática, né? Quem trabalha com voz, por exemplo, cantores, apresentadores, atores, é tecnicamente chamada projeção da voz. E é importante que você aprenda a projetar, falar mais alto sem que pareça que você está gritando, ou sem efetivamente gritar, né? Na verdade é isso. Por quê? Mesmo que você faça isso com boas intenções, tipo, eu falei só mais alto que era para a pessoa ouvir, mas se ficou a impressão que você gritou na hora do atendimento, não é nada legal, né? Então é importante aprender a falar um tom mais alto sem que seja necessário que você grite. Quarta dica, a postura do corpo ajuda a voz a sair, né? Então, se você fala com a cabeça baixada, ou se você fala assim, olhando para cima, percebe que prejudica a voz, a maneira como a gente está falando. Então, qual que é a melhor postura? Ombro e coluna ereta, independentemente de você estar sentado, fazendo atendimento sentado ou atendimento em pé, ombro e coluna ereta, né? E o rosto sempre para frente. Essa é a melhor forma da tua voz sair da maneira mais natural possível. Outra dica legal é a respiração, né? Quando a gente segura assim o ar que a gente não respira, a voz também fica sufocada. Então, respirar normalmente durante a fala e, mais uma vez, a máscara prejudica, porque às vezes a gente, né, não respira direito com ela. Então, para isso é importante que você fale mais devagar, respire e, mais uma vez, veja o tamanho correto da tua máscara, tá bom? Por fim, a quinta dica. Se eu quero que a pessoa preste atenção em algum aspecto, eu vou falar um ponto relevante da mensagem que eu quero passar. Eu chamo a pessoa pelo nome, Val. Então, como eu estava dizendo, esse ponto você deve proceder dessa forma. Ao dizer o nome da pessoa, ela vai, mesmo que esteja voando naquele momento, ela vem para você naquela hora e aí você consegue dar a sua mensagem. Faça junto o contato visual que a gente já falou no vídeo anterior. Agora você deve estar pensando, por que, né, que eu deveria, o que eu ganho com isso, né? Por que eu deveria treinar, prestar atenção, ficar vendo aspectos técnicos aí da entonação? O que eu ganho com isso? Acho que o principal ponto que você, enquanto profissional, ganha é fluidez no seu dia. Não tem nada mais truncado do que a gente fazer atendimentos durante o dia todo e ficar naquela história. Que fala mais alto, não entendi. E a gente tem que ficar repetindo ou falando mais alto, né? Isso deixa o nosso dia bastante truncado. Então, quanto mais claro você for, quanto mais as pessoas te entenderem na primeira vez que você falar, melhor para você. Esse é o primeiro ponto, é bom para você. E o segundo, que é um aspecto também muito relevante para a gente, é o atendimento de qualidade, um atendimento de excelência. Então, eu trabalhar a minha entonação para que ela seja acolhedora, para que ela passe a mensagem correta daquilo que eu quero passar, é importante, né? Porque a gente quer que os nossos clientes se sintam bem atendidos, para que eles sejam bem atendidos e voltem sempre. Então, esses são dois aspectos que eu queria trazer aqui para que vocês pensassem, né? Dar um motivo aí bacana para vocês trabalharem isso e tenham sempre o sorriso na voz, que é um aspecto para quem trabalha
por telefone, né? Já ouviu bastante falar disso. E agora a gente vai ter que também ter um sorriso na voz, mesmo ali, mesmo não estando por telefone, mesmo pessoalmente. Então, espero que vocês tenham gostado. Tem aí um exercício para vocês fazerem muito legal. São três etapas aí, elas estão divertidas, espero que vocês curtam. A primeira delas, para vocês prestarem atenção na própria voz. Às vezes a gente não presta atenção, às vezes não gosta, né? Grava a nossa voz, não quero nem ouvir isso, que minha voz é diferente. É diferente mesmo, gente. A voz que a gente ouve gravada não é a voz que a gente ouve quando a gente está falando. Então supera isso, mas presta atenção na tua voz, porque ela é uma ferramenta para você. Então tem ali uma avaliação. Primeiro você vai fazer, tem os aspectos ali que você vai avaliar, minha voz é para dentro, é para fora, é grave, é aguda. Tem ali, você vai avaliar, dar uma nota. Você vai pedir também para alguém da sua confiança avaliar e fazer uma comparação dessas notas. Aí percebe se aquilo que você acha é o mesmo que os outros acham e escolhe você um aspecto que você queira trabalhar. O segundo exercício é um trava-língua, então é super divertido. Você vai fazer a primeira tentativa com máscara e a segunda sem máscara. E o trava-língua, o que ele ajuda? Ele ajuda a gente a pronunciar melhor as palavras, né? Então tá lá, é bem divertido para que vocês façam. E por fim, você vai trabalhar a entonação. Tem algumas frases e duas sugestões de entonação. Então, uma você vai falar com raiva, a outra você vai falar com carinho, uma você vai falar desesperado, a outra com calma, e aí você vai treinar as várias entonações para você ficar bem craque nisso e poder usar bem naturalmente no seu dia a dia, tá bom? Um beijo enorme e até a próxima!